Além da Matrix. Um assunto até que um pouco diferente do comum aqui no nosso canal, mas confesso que é uma tentativa de agradar mais ainda vocês. Vamos falar de algo até de cunho profissional demais. Bom, já poderão dizer que sabem sobre RH. Caso não saibam, RH significa Recursos Humanos, aquela área empresarial que fica responsável por ligar para você todas as vezes que você deixa um currículo lá. Se lembra do famoso "vamos analisar e iremos ligar para você", ok? Bom, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a evolução dessa área e vamos ver até onde ele foi, o famoso RH 4.0, a versão mais moderna e atualizada dele. Então, sem mais delongas, vamos começar a dar início à nossa imersão na história dos recursos humanos. Mas para isso você já deve ir curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho do nosso canal, para que você receba nossos vídeos na hora em que eles forem publicados. E não esqueça de compartilhar com seus amigos para que vocês estejam sempre além da Matrix. A área de RH é uma das que mais mudou nas últimas décadas, de um setor estritamente operacional para outro estratégico e repleto de novas tecnologias. Hoje convenientemente chamado de RH 3.0, bom, temos uma surpresa no final do vídeo, ok? De qualquer forma, ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Como aconteceu essa revolução? Qual a importância de implementar o RH 3.0 na empresa e quais os primeiros passos para que isso seja feito, usando com sucesso a tecnologia a favor da contratação das pessoas? Ao entendê-las, é possível também evoluir como profissional ou na compreensão do nosso mundo. Então vamos logo ao ponto. Vamos começar primeiro pela história, antes de já ir direto ao ponto, ok? Número 1. A evolução do setor de recursos humanos. Em primeiro lugar, é preciso entender como ocorreu a mudança do RH, pois isso vai abrir sua mente para o restante da evolução. A princípio, os profissionais eram vistos como ferramentas de trabalho. Por isso, questões como qualidade de vida, motivação ou satisfação eram pouco interessantes, tanto que existe um grande debate entre dizer recursos humanos ou gestão de pessoas, ao se referir à gestão dos funcionários ou colaboradores. Afinal de contas, são pessoas e não coisas, não é mesmo? O RH 1.0, então chamado de DP, era um setor que se preocupava apenas com questões operacionais da relação empregado-empregador, garantindo sua regularidade. Questões como cálculo trabalhista, contratação, rescisão, férias eram um foco, nada além disso. Sequer alguma função psicológica ou de bem-estar do empregado. O problema é que o mercado mudou. A tecnologia teve seu surgimento e começaram a perceber as coisas. De modo geral, os clientes ficaram mais exigentes, a concorrência acirrada e o macroambiente competitivo, tornando-se necessário ter profissionais mais engajados e comprometidos com a causa da firma. Então surgiu o RH 2.0, estratégico e focado na atração, retenção e motivação de talentos, pois dessa forma havia a evolução do profissional e, por consequência, havia um crescimento da empresa. Contudo, novas mudanças surgiram, visto que a tecnologia nesse período do tempo estava em um crescimento muito interessante. Hoje é possível falar na quarta revolução industrial, a ascensão de inteligência artificial e automação, substituição do trabalho manual pelo de máquinas nas empresas e no setor público, mas naquela época nem tanto assim. O contexto possibilitou o advento de um novo RH, muito mais digital, o 3.0. Novas soluções como automação da triagem de candidatos, sistema de seleção e People Analytics surgiram. E é aí que começa o uso da tecnologia na contratação das pessoas e nas seleções. Para se ter uma ideia, 56% das empresas já redesenham seus processos de RH para aproveitar ferramentas digitais, segundo a Deloitte, uma empresa que estuda as tendências globais para a tendência do capital humano. Número 2. O conceito de RH 3.0 nas empresas. Como se pôde observar, a modernidade é cada vez maior na gestão do capital humano, tanto que até na seleção as tecnologias são implementadas para chegar a uma conclusão precisa de quem será o melhor colaborador.
pode-se contar com uma diversidade de tecnologias para entender melhor os profissionais, assim como conduzi-los com maior eficiência. De modo simples, o RH 3.0 é aquele que está inserido na era digital e que usa as ferramentas tecnológicas a seu favor, mesclando o uso da psicologia com a tecnologia. Assim, é possível falar na otimização dos diversos processos de recursos humanos, tais como recrutamento, seleção, avaliação, treinamento e desenvolvimento dos profissionais empregados, tudo graças à tecnologia. Estima-se que apenas no Brasil, 82% dos empregadores considerem o RH digital importante ou muito importante, número extremamente elevado, o que também força as empresas, além de serem humanizadas, a terem o uso tecnológico a seu favor. Contudo, é importante destacar que o RH 1.0 e 2.0 não foram esquecidos. Afinal, são partes indissolúveis das organizações, pois apesar de tudo, existem sim as técnicas tradicionais, que só pelo fato de serem tradicionais não quer dizer que não funcionam. Significa, no entanto, que eles foram aprimorados, desenvolveram novas competências para gerir o capital humano e entregar resultados mais favoráveis à organização e aos colaboradores. Número 3. Os primeiros passos para arquitetar o RH 3.0. Agora, para fins de conhecimento, vamos explicar um pouco sobre o novo RH, para que você entenda como a tecnologia aprimora esse setor. Para construir o RH 3.0, não basta inserir novas tecnologias, também é preciso construir uma cultura que valorize os dados obtidos e promova melhorias contínuas, para que não fiquem estagnadas e nem abram mão do conhecimento e decisão humana na hora de contratar. Além disso, deve-se contar com profissionais que se comprometam em evoluir e aprender mais sobre tecnologias em RH. No geral, existem algumas observações para isso acontecer. Não basta apenas querer, certo? Vamos lá. Número 1. Façam um upgrade das atuais ferramentas. Existem muitas ferramentas obsoletas que ainda são usadas na gestão de pessoas, como fichas impressas para requisição de pessoal. É preciso fazer um upgrade, isto é, modernizar as atuais práticas e garantir a adequação à era digital. Deve-se começar pelo recrutamento e seleção de candidatos. Use um moderno software de RH para fazer requisição de pessoal, abrir vagas, anunciar ofertas de emprego e centralizar a comunicação com os candidatos. Quer um exemplo disso hoje? Muitas empresas utilizam LinkedIn, Nube, até mesmo contratações via redes sociais, pois as coisas evoluíram, não é mesmo? E as tecnologias também. Logo, será possível obter mais fluidez na contratação, bem como potencializar os resultados obtidos e também acertar os candidatos ideais. Nada impede de utilizar a ferramenta digital de criação de personas para a área que precisa de um novo colaborador. Número 2. Aproxime-se de outros setores da empresa. No RH 3.0, é grande a convergência entre o RH e outros setores da empresa, se tornando uma ponte para novos testes em tecnologias e estratégias. É possível se unir com o setor de marketing, por exemplo, para construir estratégias de endomarketing, employer branding e comunicação interna. Para a transformação digital, é importante estar mais próximo do TI da empresa, pois o TI pode elaborar um software para captação de currículos ou possíveis candidatos com base na ação digital deles, estilo o algoritmo do Instagram. Aproveite os talentos desse setor para tirar eventuais dúvidas, ficar por dentro das novidades e adquirir tecnologias que, de fato, otimizem a gestão de pessoas. Número 3. Aprenda a trabalhar com os dados obtidos. Com a implementação de ferramentas adequadas, há diversos dados que podem ser coletados com facilidade pelo RH. A tecnologia também ajuda no monitoramento da movimentação dos funcionários, o que pode ser essencial para identificar gargalos no processo produtivo dentro do seu negócio. Somente dados não oferecem nenhum diferencial à empresa, muito menos ajudam a construir o RH 3.0.
mas a análise desses dados e a tomada de decisões com base neles, feita pelos profissionais ou pelos robôs IA, podem ser muito favoráveis. Todavia, quando estruturados, tornam-se informações preciosas, subsidiam uma visão holística de forma ampla e geral da gestão de pessoas e permitem a tomada de decisões mais assertivas, beneficiando todo o empreendimento. Número 4. Redefina o propósito de atuação. O senso de atuação de uma empresa ganha cada vez mais importância. De acordo com a pesquisa da PwC, organizações que possuem verdadeiros propósitos são 5,3 vezes mais eficazes em reter profissionais da geração Millennials. Na atual era digital, é possível construir um propósito muito mais massivo, sem deixar de ser realista e autêntico. Por sinal, é o melhor lugar para trabalhar o marketing de personalidade. Sabia disso? É preciso aproveitar essa oportunidade para inspirar os atuais e futuros colaboradores, motivando-os e fidelizando-os, deixando desde sempre a marca da empresa. Número 5. O profissional de RH 3.0. Também é preciso destacar que essa transição também demanda profissionais atualizados, que estejam por dentro das novas práticas e tecnologias de gestão de pessoas. Logo, é preciso encontrar e contratar gente com o know-how adequado, aquele conhecimento de saber aplicar algo, entende? Mesmo os profissionais recém-formados carecem de conhecimento sobre as novas ferramentas de gestão de pessoas, afinal, pouco do assunto é estudado nas universidades. Infelizmente, essa é uma realidade. Por essa razão, é recomendado buscar conhecimento em cursos complementares, palestras ou workshops mais inovadores, ou no nosso canal. Brincadeira. Com profissionais competentes e por dentro das novidades em gestão de pessoas, será possível formular um time 3.0 para o RH, facilitando assim a aquisição de novas tecnologias, a aplicação de novos métodos e modernização do setor. E, consequentemente, o uso da tecnologia seria cada vez mais frequente pelo pessoal que já tem conhecimento dela. Justamente por isso, todos os interessados, caso seja um, preste bem atenção, devem se capacitar a estarem sempre além da Matrix, quando se trata de tecnologia. Como se pode observar, há muita diferença entre RH 1.0, 2.0 e 3.0. É preciso estar atento para acompanhar a evolução desse setor, garantindo que as melhores ferramentas sejam usadas na gestão de pessoas. Por fim, temos o RH 4.0. Número 6. O RH 4.0 é a revolução tecnológica no setor de recursos humanos, que aplica tecnologia avançada na gestão de pessoas, no recrutamento e seleção, na atração de talentos e em todas as outras áreas do setor. Isso significa que a maioria das funções do RH se tornarão automatizadas, enquanto novas funções mais estratégicas para atração e retenção de talentos serão criadas. Ou seja, nós podemos dizer que o RH 4.0 seria o melhor momento para o implante total da tecnologia, pois é aqui que ela se manifesta com grande frequência. E o foco desse RH que vem nascendo e se desenvolvendo cada vez mais é a implementação das inteligências artificiais nos processos seletivos, no estudo de planos de carreira e muito mais coisas. Espero que tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que você perceba que até mesmo nos setores industriais e profissionais existe sim a presença da tecnologia. Geralmente, assimilamos ela aos grandes físicos, cientistas, astrônomos e tecnologias do Elon Musk, mas ela é presente em tudo. E se preparem, pois no próximo vídeo vamos mostrar como ela te impacta diariamente e você nem percebe. Já curta e compartilhe nosso vídeo com seus amigos, para que todos vocês estejam sempre além da Matrix.